Após uma pausa estratégica de um ano para realinhar os rumos da Marvel, 2024 ainda presenteou o estúdio com um muito bem sucedido Deadpool e Wolverine, que, apesar de ser um filme da Marvel Studios, não era bem uma cria da casa. É mais uma produção advinda da antiga e finada Fox, que foi absorvida pela Disney. Hoje falaremos sobre os próximos projetos da Marvel, que em teoria recolocarão o MCU nos eixos. Bora lá? Demolidor Born Again. Em março de 2025, teremos Demolidor Born Again, que aparentemente terá 9 episódios. Originalmente, a série teria 18 episódios, mas como parte de uma reconfiguração, ela foi dividida em 2 temporadas. O trailer da série foi exibido na D23 e acabou vazando na internet, revelando até uma semelhança muito grande, por sinal, com o que a gente via na Netflix. Sangue, violência, pancadaria bruta, daquele jeitinho que a gente gosta. Parecendo muito mais como uma 4ª temporada da série da Netflix do que de fato um Demolidor feliz, sorridente e até comedor de casada, como a gente viu em She-Hulk. Teremos o retorno de muitos personagens queridos pelos fãs, como por exemplo o Frank Castle, que é o Justiceiro. Podemos ver também a interação tensa entre Matt Murdock e Wilson Fisk, além de novos personagens. A 2ª temporada já foi confirmada antes mesmo da primeira ser lançada e começará a ser filmada em breve. A série será exibida ao longo de março e abril de 2025, ali na meiuca de Capitão América, Admirável Mundo Novo e Thunderbolts. Alguns influenciadores suspeitam de que o final dessa temporada de Demolidor Born Again se conectará a Thunderbolts, que vai ser lançado em 2 de maio, gerando um hype pro filme. Porém, isso são apenas especulações. Agatha, o tempo todo. Essa série já começou confusa, pra falar a verdade, trazendo uma personagem coadjuvante na série de WandaVision como protagonista dessa vez. O projeto, que foi aprovado quando a Marvel ainda estava no êxtase com aquele sucesso dos seus primeiros lançamentos na Disney Plus. A história contará o que aconteceu com a bruxa Agatha, que foi enfeitiçada por Wanda Maximoff no final de WandaVision. Após a feiticeira Escarlate descobrir que ela não era uma amiga como se pensava, mas sim uma bruxa que alimentou as suas loucuras durante a série, a Agatha encerrou a série com a sua consciência presa dentro da personagem que havia criado, quando ainda tentava ludibriá-la. Marcada para estrear em 18 de setembro, a série terá 2 episódios lançados inicialmente e terá um total de 9, estendendo-se até o início de novembro, ou seja, se passará durante a época do Halloween, o que já deixa os fãs bem entusiasmados. O trailer apresentado na D23 e a música The Ballad of Witches Road chamou a atenção da galera, especialmente por suas letras. E pega essa, algumas dessas letras não foram exibidas no trailer, mas foram ouvidas durante o evento, o que gerou muita empolgação entre os presentes. Só que também nem tudo é flores, na verdade. Por mais que tenha agradado alguns fãs, outros não estão nem um pouquinho animados com essa série, com muitos alegando que essa produção não terá reflexo algum no MCU em geral, e outros afirmam que ninguém pediu essa série, e até mesmo comparando com The Marvels. Mesmo assim, ainda há uma base de fãs que permanece confiante, especialmente o pessoal de nicho mesmo, aqueles que gostam de filmes, séries, tudo sobre magias, bruxas e feitiçarias, além, claro, dos fãs das próprias atrizes mais conhecidas ali, a Kathryn Hahn, que é a Agatha, e a Aubrey Plaza. A série também atrai um público mais diversos, como mulheres, comunidade LGBTQIA+, e fãs de filmes de bruxa. E também outros nomes do elenco são Patti LuPone, Sasha Zamata e Joey Locke. É inegável que o clima ali na série é interessante, misturando traços de terror com comédia, e também um destaque da série pode ser a forma como a Agatha assume o papel central naquele universo mágico da Marvel, possivelmente até ocupando o lugar da Wanda Maximoff como a rainha das bruxas, pelo menos por um tempo. A série não pretende ser um novo WandaVision, mas ela ainda pode oferecer para os fãs uma série bacana de se acompanhar ali, com uma história de bruxas que se passa de maneira mais isolada do CM. Capitão América Admirável Mundo Novo. Com o lançamento programado para 14 de fevereiro de 2025, esse será o primeiro filme da Marvel após essa parada técnica para reajustes durante esse ano. O Capitão América 4 teve algumas cenas mostradas ali na San Diego Comic Con, além de uma versão mais longa exibida na própria D23, que incluiu até mesmo uma transformação do poderoso Hulk vermelho de Harrison Ford. E sim, obviamente isso vazou. A história
do filme mostrará Sam Wilson agora como um novo Capitão América após os eventos da sua série Falcão e Soldado Invernal. Ele já age como um novo capitão há algum tempo, até receber uma proposta do atual presidente americano, Thaddeus Ross, para que ele assuma uma patente militar do governo. E conforme as coisas vão andando e se complicando, ele se vê obrigado a enfrentar uma ameaça descomunal, o Hulk Vermelho. Apesar de algumas críticas sobre os efeitos visuais, especialmente sobre as cerejeiras em Washington DC, muitos fãs estão bem empolgados com a paleta de cores vermelha, branca e azul do filme, o que inclusive passa uma vibe muito similar ao que a gente viu no saudoso Capitão América 2, o Soldado Invernal, trazendo uma trama que envolve espionagem, política, traições e combates bem impactantes. As primeiras impressões sobre o trailer, elas variaram bastante, mas a gente pode dizer que no segundo trailer isso pareceu um pouco mais empolgante, especialmente após o clima de amizade que os atores mostraram na San Diego Comic Con. E convenhamos, né, a galera tá doida pra ver o Harrison Ford como Hulk Vermelho. O lance que acaba preocupando alguns fãs é que foram feitas diversas refilmagens recentes, e isso pode acabar impactando a história do filme, especialmente com uma adição de Giancarlo Esposito como Seth Wagner, o líder da Sociedade da Serpente. Isso até levanta algumas questões sobre a qualidade do enredo, já que alguns críticos estão vendo esse filme como mais uma montagem para introduzir novos elementos, como por exemplo o Adamantio e um gancho pro Thunderbolts. A história também promete abordar o retorno de Isaiah Bradley, mas alguns estão céticos sobre como ele será retratado, já que em Falcão e Soldado Invernal a sua trama foi bem mais séria e focada em temas de injustiça. Já no trailer do filme, ele aparece como uma espécie de agente secreto despertado, atacando o presidente americano e fugindo no processo. Além do Hulk Vermelho e o Isaiah Bradley, o filme também trará o líder, um novo Falcão e até mesmo uma heroína israelense chamada Sabra, mas que terá uma nova origem devido ao contexto atual com o conflito de Israel e Hamas. Ela terá o nome alterado e a sua nova origem irá mostrar que ela era na verdade uma antiga viúva negra. Rumores ainda indicam uma possível participação de Steve Rogers novamente, mas aí é pura especulação. Thunderbolts é o Esquadrão Suicida da Marvel? Sim e não. Vamos explicar. Nas HQs, o grupo tem como personagens-chave o Barão Zemo e Hulk Vermelho, além dos mestres do terror. Porém, tudo isso vai ser adaptado nos cinemas, até para poder fazer algo mais coeso ao que está sendo mostrado. E isso até faz sentido. O grupo Thunderbolts é de fato uma versão muito similar ao Esquadrão Suicida, porém com algumas diferenças. Além de reunir vilões para uma missão secreta do governo, o grupo por muitas vezes tem em sua formação alguns heróis e anti-heróis, e a Marvel já tá preparando o terreno para esse grupo já faz um tempo, em filmes, séries, inserindo membros do grupo ali em diversas produções e até reaproveitando personagens de antigos filmes. Valentina Allegra de Fontaine é a cabeça do grupo, a Amanda Waller da Shopee, digamos assim, e ela apareceu em diversas produções na fase 4 da Marvel, apresentando e recrutando personagens que seriam usados posteriormente. Ao que parece, essa equipe irá atuar como um grupo clandestino do governo, enfrentando ameaças que poderiam até ficar em off. Os membros desse grupo liderados por Val serão Viúva Negra, de Helena Belova, Soldado Invernal, Agente Americano, Fantasma, Guardião Vermelho e Treinadora. A trama permanece um mistério, porém alguns vazamentos foram meio que confirmados com o trailer da D23, o que mostra a possível grande ameaça do filme, o Sentinela. Além disso, é quase certo que o filme vai mostrar que a Torre dos Vingadores foi na verdade adquirida por Val e o seu grupo, e talvez o Sentinela esteja sendo criado ali. E aí, quem sabe, saindo do controle e obrigando a escalar o seu grupo para neutralizar essa ameaça. Lembrando que isso aqui é só uma teoria, tá? Outro ponto que vale ser mencionado é o asterisco no final do título, deixando alguns fãs mais entusiasmados pensarem que talvez esse nome seja alterado no futuro, em especial após Capitão América 4, passando a se chamar Vingadores Sombrios, ou algo semelhante ali, enquanto outros, mais pé no chão, sugerem que talvez seja apenas uma piadinha, sabe? Aquela, tipo, que vai ser mencionada durante o filme. O diretor será o Jake Schreier, e o elenco trará de volta os nomes como a Julia Lewis, o Dreyfus, a Florence Pugh, o David Harbour, Sebastian Stan e muitos outros. A novidade é que o Lewis Pullman de Top Gun Maverick viverá Robert Reynolds, vulgo Sentinela, e que já foi até visto no trailer interpretando o personagem. Thunderbolts tem estreia marcada para dia 2 de maio de 2025. Quarteto Fantástico, primeiros passos.
Bom, agora bora falar do grandão, do cabeçudo, do maior evento da Marvel de 2025, o reboot de Quarteto Fantástico. Após anos de sofrimento nas mãos da Fox, o Quarteto Fantástico finalmente voltou pra casa e vai fazer a sua estreia em um momento bem complicado, na beira de um reboot parcial ou total, quem sabe, do próprio MCU, que vai acontecer após Guerras Secretas. A solução para esse problema, segundo vazamentos, foi bem interessante, tá? Apresentar um grupo inteiro já agindo como heróis em uma outra realidade ou até um outro universo, dispensando o clássico filme de origem e também não tendo nenhum tipo de problema envolvendo a continuidade do MCU. Genial, diga-se de passagem. O filme vai se passar em um universo retrofuturista, mostrando um Quarteto Fantástico agindo como um grupo de heróis há anos, sendo conhecidos no mundo todo e até tratados como celebridades. Agora, um ponto muito louco é que a gente vai ver várias invenções malucas do Reed. O fantástico carro, muita tecnologia bacana e até mesmo um robozinho ajudante, Herbie. O elenco traz grandes nomes: Pedro Pascal como Reed Richards, ou o Senhor Fantástico, a Vanessa Kirby como a Sue Storm, Mulher Invisível, o Joseph Quinn como o Johnny Storm, que é o Tocha Humana, e o Ebon como Ben Grimm, ou Coisa. Além disso, Ralph Ineson foi confirmado como Galactus e a Julia Garner será a Surfista Prateada. John Malkovich também aparecerá no filme e alguns rumores indicam que o seu personagem será o Topeira, enquanto outros suspeitam que ele fará o Mestre dos Bonecos, mas nada foi confirmado ainda. E existem vários vazamentos sobre esse filme que estão se concretizando até aqui, então a gente vai falar apenas de um ou outro mais pontual, beleza? Os filhos de Reed e Sue, Frank e Valéria, serão apresentados nesse filme. Além disso, estão dizendo que apesar do filme se passar em outro universo, o Quarteto Fantástico terá sua origem no MCU, apresentando o grupo como viajantes dimensionais que acabaram ficando presos nesse universo alternativo após um experimento de Reed Richards no passado. Outros rumores apontam que será aqui, em Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que Robert Downey Jr. fará sua primeira participação como Victor Von Doom, o Doutor Destino. E isso faz bastante sentido, afinal a gente tá falando de um grande vilão do quarteto e que apresenta um universo alternativo. Um trailer curto apresentado e vazado da D23 mostrou um pouco do que veremos no filme. E ó, tá bem bonito, viu? Quarteto Fantástico Primeiros Passos será lançado em 25 de julho de 2025. Coração de Ferro. Em 2025, ainda sem um mês definido, é a vez da Coração de Ferro fazer a sua estreia. A Marvel apresentou algumas imagens do projeto que parecem ser semelhantes às exibidas na D23 de 2022, apenas com a troca de algumas músicas e cenas diferentes. A série já foi concluída há algum tempo e mostrará Riri Williams sendo expulsa do MIT pelo personagem de Jim Rash de Capitão América 3 Guerra Civil. Também vemos Anthony Ramos interpretando o Parker Robbins, e também conhecido como o vilão místico Capuz. A Riri se junta a ele para tentar ganhar uma grana ilegal e construir um novo traje. Rumores indicam que Mephisto, agora eu acho que vai, né? Tem que ir. Irá aparecer nessa série, interpretado por Sacha Baron Cohen. Nas HQs, o Capuz se comunica com um Damo para obter os seus poderes, mas parece que a série irá mudar isso, mostrando que, na verdade, ele vai fazer um acordo com o Mephisto para ganhar esses poderes. Não dá para negar que isso é meio enrolado, né? Colocar o Mephisto, um vilão místico colossal, entregando um traje mágico pro Capuz em uma série sobre tecnologia? Sei lá, hein? Riri Williams foi introduzida em Pantera Negra Wakanda pra sempre e deve ter o seu traje avançado substituído por algo mais interessante. A série pode explorar a engenharia de Riri e o que ela pode fazer com seus próprios recursos. O que parece de fato é que a Marvel não tem confiança nessa série e tá aqui enrolando seu lançamento e preparando pra lançar elas no modo de eco, sabe? Tipo assim, com todos os episódios ao mesmo tempo e sem muito marketing. Mas vamos torcer pra ser bacana, né? Blade. O nome pra esse filme poderia ser Blade Esquecido no Churrasco, porque, mano, isso aqui permanece uma incógnita desde o dia que foi anunciado. Lá em 2029 ainda, não sendo nem mencionado esse ano na Comic Con e na D23. Mahershala Ali é o único nome anunciado pro projeto, sendo o protagonista do filme e, segundo os rumores, a produção já até foi escrita, reescrita, escrita do zero diversas vezes e com o ator não gostando de nenhuma das versões. Inclusive, fica até a observação aqui, não é estranho anunciarem um ator antes mesmo dos roteiristas e diretor? Eu, hein?
Enquanto alguns pensam que o filme será lançado com um orçamento curto, outros acham que ele vai ser cancelado. Existem aqueles que pensam que o Blade será reembalado com outro nome, Filhos da Meia-Noite. Sim, Filhos da Meia-Noite é um projeto que permeia a Marvel desde 2015, e rumores ainda indicam que o momento da sua glória será em breve. O plano principal seria lançar Blade e depois usá-lo como um dos líderes do grupo, que teria um herói místico se reunindo para impedir ameaças sombrias. Mas, para aqueles que não sabem o que seriam os Filhos da Meia-Noite, eles são basicamente a versão da Marvel da Liga da Justiça Sombria, que é um grupo de heróis e anti-heróis místicos que trabalham contra ameaças que outros heróis simplesmente não podem lidar. O filme do Blade tá tão conturbado e sem direcionamento que talvez essa migração para um filme de equipe fosse realmente uma ideia interessante, tá? Porém, os fãs do Vampiro preferem um filme solo antes, e é totalmente compreensível, porque assim, é melhor apresentá-lo com calma, né? Sem pressa, porque aí a gente pode ver ele partindo para um filme de grupo. O curioso é que a voz do ator ainda é ouvida no pós-créditos de Eternos. Pois é, quando ele pergunta: "Você tem certeza que tá pronto pra isso, Sr. Whiteman?" Está mesmo pronto para isso, Sr. Whitman? Isso seria uma boa deixa para um filme de grupo. Ali, com Blade recrutando heróis místicos para combater ameaças muito absurdas, como por exemplo Drácula ou Mephisto, sei lá. Outros heróis podiam se juntar ao grupo, como o Cavaleiro da Lua, o Lobisomem, o próprio Cavaleiro Negro, o Doutor Estranho, o Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma. Será que é pedir demais? O problema é que esse filme tá perdidaço, sem rumo mesmo, e as coisas acabam piorando quando o Blade original de Wesley Snipes apareceu em Deadpool e Wolverine, aumentando muito a nostalgia dos fãs que viram os filmes antigos, criando até mesmo uma nova corrente de pessoas pedindo um novo filme com Snipes, ou até mesmo participações dele em outros filmes e eventos, consequentemente aumentando a rejeição de um reboot. Maluco, pra você ter uma ideia, o Blade raiz de Wesley Snipes faz piada com o próprio Blade durante o filme, dizendo que só existe e só existirá um Blade. Sacanagem. Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Bom, aqui é onde a gente separa os homens dos guris, né? O filme dos Vingadores são sempre o evento maior de todo o universo da Marvel. Porém, temos poucas informações a respeito de ambos aqui. Várias mudanças aconteceram no meio do caminho. Vingadores 5, que antes carregava o nome de Dinastia Kang, acabou se tornando Doomsday. Eu sei, essa história já tá bem batida, né? Mas vamos resumir aqui. O Kang seria o vilão principal da história, um ser que possuía várias variantes e que seria uma ameaça múltipla para os nossos heróis. Ele foi interpretado por Jonathan Majors e apareceu em algumas produções, como a série Loki e também Homem-Formiga Quantumania. 2 pontos acabaram mudando tudo. Primeiro, o público não comprou a ideia de um vilão múltiplo, com várias variantes diferentes, etc. Porque ele foi apresentado de uma maneira bem qualquer coisa, pra ser sincero. E mesmo quando uma de suas versões foi a principal ameaça em Quantumania, o cara foi derrotado com uma facilidade ridícula, apanhando do Homem-Formiga na mão e sendo derrotado por formigas gigantes. Cara, aí fica complicado também, né? Além disso, a maneira bagunçada como a Marvel apresentou esse vilão, com uma farofa pelo multiverso, uma bagunça total e, cara, completa falta de regras de como funciona esse conceito. Afinal, cada filme e série, eles tinham as suas próprias regras. Foi até isso que fez o público ficar interessado no CM, pô. Ponto 2. O ator Jonathan Majors se envolveu em um rolo na justiça, mano. Após alegações de que teria batido na sua namorada e até em outras mulheres, sendo condenado no processo, a Disney até tentou esperar um pouquinho pra ver o que ia acontecer, mas chegou um momento que, mano, esse ponto somado com o primeiro tornou a situação insustentável. O Jonathan então foi demitido, caindo fora do projeto, e a Marvel achou melhor simplesmente trocar o vilão, cara. Bota outro cara aí, porque isso aqui não vai funcionar não. Nem mesmo fazer recast eles não quiseram, eles só dispensaram o mesmo Kang. Eis então que a solução foi usar o Doutor Destino como vilão dessa saga, sendo interpretado por ninguém mesmo do que o maioral Robert Downey Jr. em pessoa, assumindo um novo personagem na franquia. No fim, como Guerras Secretas na HQ tem o Doutor Destino como vilão principal, as coisas acabaram ficando um pouco mais práticas. Resta saber se a explicação dada ao sumiço do Kang será convincente nesse arco. Doomsday será lançado em maio de 2026 e Guerras Secretas em maio de 2027. Então, vamos falar agora de uns outros projetos desse meio tempo? Visão Branco, Guerra das Armaduras
e Wonder Man. Essas 3 séries foram citadas, algumas até anunciadas e outra apenas rumores, tá? E não temos muitas informações a respeito. A série do Visão Branco mostraria o que foi feito desse personagem após os eventos de WandaVision. Guerra das Armaduras seria um filme, foi transformado em uma série e depois voltou a ser um filme. Enfim, a história mostraria o legado das armaduras do Stark, com Rhodes atuando como máquina de combate e protagonizando a produção. Mas ela tá no limbo até hoje. Wonder Man. Teve uma série mencionada aqui e ali. Nem sei se foi mencionado, isso é puramente psicológico, mas tá desaparecido, gente. Isso aqui não tem absolutamente nada. Shang-Chi 2. Um filme bacana, vai, que a Marvel nos deu foi o Shang-Chi e os 10 Anéis. E uma sequência é praticamente confirmada. A gente só não sabe quando vai acontecer. Alguns rumores sobre o filme andaram vazando aí pela internet e com uma história de que envolvia viagem no tempo, um torneio de lutadores no estilo Mortal Kombat e até mesmo a apresentação de uma versão do passado do Punho de Ferro, que seria uma mulher. Porém, são rumores e nada disso foi confirmado. O primeiro filme apresentou o Shang-Chi e toda a sua história. Ali tinha sua família, os 10 Anéis também, que precisavam ser reconectados após toda aquela bobajada que a gente viu lá em Homem de Ferro 3, bastante mitologia chinesa e também uma pitada de realidades paralelas. O segundo filme pode focar no que realmente queremos ver, um torneio, bem na lá Dragon Ball, com os mais diversos lutadores do planeta e de tempos e realidades diferentes. Homem-Aranha 4. A Sony controla a data de lançamento do Miranha, mas a história se passa no MCU. Nos últimos dias, temos sido bombardeados com notícias sobre uma verdadeira guerra nos bastidores envolvendo a Marvel Studios e a Sony. A Marvel pretendia fazer uma história dando sequência ao final do Sem Volta Pra Casa, com o Homem-Aranha sozinho em Nova York, lidando com problemas mundanos e interagindo com personagens mais urbanos, como por exemplo o Demolidor, o Justiceiro, enfrentando vilões como Wilson Fisk. Só que a Sony percebeu como o tal do multiverso do Aranha é lucrativo, seja através do filme do Teioso no Sem Volta Pra Casa, que faturou 1,9 bilhões pelo mundo, ou até mesmo com o sucesso de crítica e bilheteria das animações do Aranhaverso, que superaram todas as expectativas, e por isso ela gostaria de seguir com essa ideia pro Homem-Aranha 4, metendo ali de novo o multiverso na jogada, sem falar que a Sony ainda queria um crossover do Aranha com os vilões do Sonyverso. Eu vou só falar um pra vocês aqui, tá? Venom, Kraven, Morbius, Madame Teia. Já ali mirando numa história que envolveria o Sexteto Sinistro e até mesmo o Nu contra as variantes do Teioso. A gente não sabe quem vai ganhar nessa queda de braço, mas eu acho que uma história mais pé no chão, mostrando ali um Homem-Aranha lidando com os seus problemas do dia a dia, sem Tony Stark e Tia May pra ajudá-lo, seria uma ótima abertura pra uma nova trilogia. Até porque esse lance de multiverso também já tá começando a encher o saco. Então, bora falar de alguns títulos que sabemos que estão confirmados, mas ainda existem esperanças em aberto pra 26 e 27. Aqui vão algumas apostas. Doutor Estranho 3. O Doutor Estranho 2 terminou com uma brecha apresentando a Cleia, que acaba falando sobre incursões e leva o Strange consigo pra uma viagem entre realidades. Esse filme poderia se passar entre os Vingadores 5 e 6, mostrando os efeitos dos acontecimentos em outras realidades, ou então o que o Strange estava fazendo durante todo esse tempo. Thor 5. Thor 5 já está sendo mencionado aqui e ali, com rumores de que será até um filme mais sério e pesado, mostrando um embate entre deuses e semideuses, com o Hércules buscando a vingança contra o Thor, após o deus do trovão quase matar o seu pai em Thor, Amor e Trovão. O Thor merece um filme digno, a verdade é essa, principalmente depois daquele fiasco que foi Amor e Trovão. Motoqueiro Fantasma. Outro nome que vem aparecendo em alguns vazamentos é o do Motoqueiro Fantasma, que poderia fazer a sua estreia em um possível especial de Halloween. Olha aí, assim como o Lobisomem da Meia-Noite. Um episódio rápido ali de 1 hora poderia apresentar o personagem de uma forma digna no MCU, para que ele pudesse aparecer posteriormente em um possível Filhos da Meia-Noite, de maneira coesa, sem causar tanta estranheza ao público. Jovens Vingadores. Mais um projeto tem sido apresentado aos poucos na Marvel, com a introdução de Kate Bishop, Kamala Khan, Cassie Lang e uns outros por aí. Um projeto com Vingadores adolescentes. Isso é algo que a Marvel realmente tem interesse sim, e já tá até plantando as sementinhas para poder colher num futuro.